Crônicas do Novo Mundo. Neste vídeo nós vamos observar sobre João 1:1, o texto mais polêmico de toda a Bíblia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa tradução "era Deus" é o padrão das Bíblias da cristandade no mundo todo. E na tradução do Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. E a nota diz, era divina. Essa tradução realmente está errada, como afirmam muitos tradutores da Bíblia da cristandade. Vamos agora observar o que um professor de grego, muito conhecido na internet, tem a dizer sobre esse texto polêmico. E a palavra era um Deus. Isso não tem sentido. Você não tem dois sujeitos nessa oração. Você tem um sujeito, de acordo com a regra gramatical, logos, está articulado, então é o sujeito principal, único e absoluto, não tem outro, e a palavra era Deus. Essa é a tradução correta. Prestando atenção ao que disse o professor de grego, temos algumas perguntas a considerar. O Deus de João 1 é o primeiro sujeito e o Verbo é o segundo? O Verbo, que é o segundo sujeito, é também o primeiro? Estar ao lado do Pai são quantas pessoas? Uma ou duas? Em João 1:1, se é duas pessoas, onde está a terceira pessoa? O Verbo é o sujeito que está dentro do primeiro Deus? Se eu estou ao lado de outra pessoa, eu sou aquela pessoa? O primeiro Deus pode ser também o Deus unigênito de João 1:18? Se eles são o mesmo Deus, o Pai é Deus unigênito de quem? É de conhecimento geral que a tradução do Novo Mundo é uma Bíblia muito criticada, considerada até mesmo uma obra adulterada para comprovar doutrinas da organização. Mas, muito tempo antes da tradução Novo Mundo, existia uma outra tradução que foi usada pelos primeiros cristãos. O texto ao qual me refiro é o texto cópita saídico. Em português diz assim, a palavra era um Deus. Então esses cristãos usavam essa tradução para dizer que um Deus estava junto de o Deus. Aqui eu tenho o Copta Version, New Testament. Aqui diz assim, and God, artigo indefinido. Então podemos ler assim, e a palavra era um Deus, sendo que o texto koiné, o texto original de João 1:1, não possui o artigo indefinido em sua escrita, mas o copta, ele tem o artigo indefinido, e esses cristãos colocaram este artigo indefinido. Os primeiros cristãos sabiam que Jesus é um ser divino do Pai? Sim, há mais de 1600 anos atrás, João 1:1, um Deus. Eu tenho aqui um documento, Salomon Landers, de Coptic Evidence, 2006, página 1. A significância disso, exemplo para Copta, é fenomenal. Em primeiro lugar, porque as versões Copta precedem a tradução do Novo Mundo da Testemunha de Jeová em quase 1700 anos, e é parte do corpo das antigas testemunhas textuais do Evangelho de João. Em segundo lugar, as versões copta foram produzidas enquanto o grego koiné, nas escrituras gregas cristãs, ainda era uma linguagem viva cujos pequenos nuances poderiam ser compreendidas pelos tradutores coptas, de modo que muitas palavras gregas foram deixadas sem tradução no texto copta. Em terceiro lugar, as versões copta não demonstram a influência de interpretações posteriores da cristologia criada pelos concílios da igreja do quarto e quinto século da Era Comum. O que este documento está dizendo? Esta tradução usada pelos cristãos há 1700 anos atrás não tem influência das igrejas da apostasia trinitária. É um texto livre de qualquer crítica que se possa fazer contra a tradução um Deus. Era assim mesmo que os primeiros cristãos pensavam, e se tratando do Filho de Deus, que ele não era o Deus com quem estavam, mas era um Deus. Eu posso confirmar o que eu acabei de dizer? Sim. Eu tenho aqui o livro de Jewish Annotated New Testament, que diz assim, judeus e cristãos no período bíblico acreditavam em uma quantidade de seres sobrenaturais que participavam do poder e da glória divinos. Embora ambos os grupos afirmassem ser monoteístas, qualidades divinas foram encontradas não apenas no Criador do Universo, mas em uma série de outros seres. Página 544.
Eu vou mostrar para vocês agora como as pessoas, no geral, reagem a essa tradução do texto copta de 1700 anos usado pelos cristãos. William diz assim: mi. Não tô nem aí se você crê em trindade ou não. E também não estou falando se a Bíblia ensina sobre isso antes ou depois. Não é o meu ponto aqui. Tá errado usar aí. É um erro gramatical, ponto e acabou. Até pelo fato que utilizo nesse monto, mas nos outros não utilizo. Não há nenhuma coerência. Não faz nem 1% de sentido. Se você analisar o outro Deus de João 1, não tem artigo. O coerente seria traduzir então: no princípio era o verbo, e o verbo estava com um Deus, e o verbo era um Deus. Agora, se você quer mostrar gente que defende essa visão, e vai procurar uma gramática grega deles para ver. Daí é bem imparcial da sua parte, parabéns. Então, segundo o Sr. William, João 1 deveria ser traduzido um Deus com um Deus. Ou seja, somando 1 mais 1, 2 deuses. Então, ele não crê mais numa trindade. Ele crê agora num biteísmo. Não se esqueçam de deixar o seu like no vídeo. Levando mais a sério a nossa observação, aqui eu tenho o texto de João 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio, o que significa no princípio? O anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem é o princípio da criação de Deus? Ele estava com Deus. Então este ser está em Provérbios 8, 22 e 31 e Gênesis 1, 26. Agora vamos para a parte que está destacada em vermelho. O verbo estava com Deus. Ninguém jamais viu a Deus. João 18. Esse Deus, ninguém jamais viu. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Êxodo 33:20. Então, este Deus não poderia ser visto. Caso algum homem pudesse ver, teria morrido. E a parte azul destacado, o verbo era Deus. Quem é este ser que é Deus? O Deus unigênito. João 18. O Deus unigênito que está no seio do Pai, a quem o revelou. Esse Deus unigênito revelou o Deus, este que jamais foi visto. O verbo era Deus, Deus é Espírito. João 4:24. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Este segundo Deus de João 1 existia em forma do primeiro Deus, era semelhante a ele. Não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ou seja, Filipenses 2:6 está afirmando que, embora ele existisse em forma de Deus, ou na semelhança de Deus, ele nunca se tornou igual a Deus. Por quê? Porque isso seria usurpação. É o que o Filipenses 2:6 diz, embora muitos discordam dessa interpretação. Em minha defesa, eu tenho aqui a Bíblia Sagrada e Edições Paulinas. Então, qual é a tradução correta para Filipenses 2:6? A Nova Versão Transformadora diz assim: embora sendo Deus. Vamos ver a Bíblia Sagrada Edições Paulinas. O qual existindo na forma ou natureza de Deus. Então, o correto é forma como natureza divina. Vamos ver agora João 1:1, como é no sentido literal. Em arqueologos, kaiologos, em prostonteon. No princípio era o Logos, e o Logos estava com o Deus. Voltando aqui ao que disse o professor de grego, que o sujeito principal, único absoluto, é a palavra que era Deus, podemos pensar, a palavra era o Deus com quem ela estava, ou seja, o verbo era o Deus Pai, ou como dizem muitos teólogos, a palavra era o ser que estava dentro de Deus. Por isso são o mesmo sujeito. Vamos analisar isso? A palavra estava voltada para Deus ou estava dentro de Deus? Aqui eu tenho a Bíblia Edição Pastoral em João 1:1, que diz assim: no começo a palavra já existia, a palavra estava voltada para Deus e a palavra era Deus. A nota diz assim, que o Filho de Deus já existia em Deus, voltado para o Pai, estava em Deus. Agora eu levanto a seguinte questão: se a palavra estava voltada para Deus, por que ela estaria em Deus? Ou seja, dentro de Deus. Na Bíblia Restaurada Israelita, terceira edição,
2020, editora Sinesse. A nota de João 1 vai esclarecer isso. Em João 1, o Logos é o sujeito que é o Deus principal da oração. Em pros toteon, estava com o Deus. Em João 1, verso 1, é interessante perceber algumas construções gregas que em nossa língua nos permite. Pros é uma preposição que indica direção, mas não a fusão, diferentemente de eis, que indica na direção e para dentro. Isso pode não parecer nada, mas significa que o Logos, verbo, estava junto à direção de Elohim, Deus, de forma íntima, face a face, mas não se fundia com ele, ou seja, não é algo que indique uma única divindade absoluta com o Pai, de modo que o texto seria melhor entendido como a palavra era divina. Assim podemos notar a confusão que faz essa Bíblia católica, dizendo que existia em Deus ou para dentro de Deus. Este é o livro A Sacudidura e os 144 mil selados. O autor é o pastor Brizolar Jardim, Igreja Adventista do Sétimo Dia, editora Valência S.A., ano, primeira edição, 1985. Se o apóstolo João quisesse dizer que a palavra, o verbo, era o Deus, ele teria usado artigo, mas não usou. A palavra estava com o Deus, em grego, theon, e a palavra era Deus, theos. João 1:1. Veja no comentário do pastor adventista que um Deus é a tradução correta. O verbo não é o Deus Jeová. Na página 145, o nome de Deus sem o artigo significa a divindade. Com o artigo se refere a Deus, como revelado aos homens. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Sem o artigo significa a divindade, o Deus unigênito de João 18. Com o artigo se refere a Deus, que é o Pai, que é Jeová. Sendo assim, o Pai não pode ser o Deus unigênito. O Pai, ele é um Deus ingênito. João 1:1 e a palavra era um Deus está errado? Não. Eu tenho aqui a gramática instrumental do grego, de Antônio Renato Gusso, da editora Vida. Na página 44 ele diz assim: quando a palavra grega não estiver acompanhada de artigo definido, automaticamente está indefinida e pode ou não ser traduzida acompanhada de um artigo indefinido em português. Uma, uns, umas, dependendo da necessidade. Assim a palavra Basileia, por exemplo, poderia ser traduzida por reino ou um reino. Então, é possível que o Logos, verbo, seja um Deus? Sim. Aqui no livro Jesus as God, de Murray Harris, de 1992, na página 60 diz: do ponto de vista somente gramatical, theos em Logos poderia ser traduzido a palavra era um Deus. Esta é a Liberal Translations of the New Testament, de Edward Harhood. Para o Dr. Harhood, o verbo era uma pessoa divina. João 1:1, a divine person. Ele mesmo era uma pessoa divina. Para o Dr. Harhood, essa pessoa divina não era o Supremo Deus, Supreme God. Ele era uma pessoa divina. Você que está assistindo esse vídeo, você pode deixar os seus comentários, mas, na minha opinião, a melhor tradução não era a palavra era Deus e também não é a palavra era um Deus, mas como mostra a Bíblia israelita, a palavra era divina. Mas digo isso com ressalva. Por que eu digo assim? Porque a tradução do Novo Mundo, apesar de traduzir a palavra era um Deus, que eu acho que não é mais correta, ela no seu rodapé diz era divina, que na minha opinião é a tradução correta. E a palavra era Deus, para nós ocidentais, é a pior tradução. Por quê? Porque o pensamento ocidental é muito diferente do pensamento oriental. Eu vou explicar isso melhor agora. O verbo era Deus, ser poderoso, mas não era o Deus, o Todo-Poderoso, de João 1:1. Aqui eu tenho o site Unitarismo Bíblico, que fala de João 1:1. A especificar a natureza deste Deus nesta construção não é quantitativo, ou seja, não foi a intenção de João dizer que Jesus era Deus em sua completude. Definir Deus como uma substância composta por hipostases não é uma definição bíblica, mas um arranjo teológico da era pós-apostólica para tentar justificar, antes
dificuldades que surgem quando analisada mais a fundo. A doutrina da Trindade, conforme vimos, e Deus era a palavra, se qualifica sem quantificar. Este é o modo correto de pensar. Para mais detalhes sobre o que pensam as pessoas sobre a palavra Deus, eu recomendo que vocês assistam o meu vídeo. Os cristãos acreditavam em muitos deuses, sobre João 10 e 1 Coríntios 8. Jesus é Deus ou apenas um Deus? Esta é a Bíblia de Estudo Perguntas e Respostas de Norman Geithner e Thomas Owen sobre João 1. Entretanto, a Assembleia de Jeová traduzem este versículo assim: o verbo Cristo era um Deus, porque no grego não há o artigo definido o antes da última palavra. Solução: no grego, quando o artigo definido é usado, normalmente ele destaca o indivíduo, e, quando não, a referência à natureza daquilo que é indicado. Assim, este versículo poderia ser traduzido: o verbo era da natureza de Deus. Aqui nós vemos a honestidade desses comentaristas da Bíblia, que vêm de livros para as igrejas evangélicas. Não diz que a palavra é o Deus, mas possui a natureza divina. Este é o livro Many Witnesses on Lord, de William Barclay, de 1983, página 23 e 24. São as testemunhas de Jeová que dizem que o verbo não era o Deus de João 1:1. Não. Se João tivesse dito "Ho Theos" em "Ho Logos", usando o artigo definido diante de ambos os substantivos, então ele teria definitivamente identificado "Ho Logos", a palavra, com o Deus. Mas visto que não há artigo definido diante de Theos, esse se torna descrição, e mais como adjetivo do que como substantivo. A tradução seria então, de modo desajeitada: a palavra estava na mesma categoria que Deus, pertencente à mesma ordem de ser como Deus. João não está identificando aqui a palavra com o Deus. Expresso de modo simples, ele não diz que Jesus era o Deus. Se inscreva no meu canal e ative o sino para receber novos vídeos. Quem quiser adquirir o meu livro, os links estarão na descrição deste vídeo.